Foi comprovado cientificamente que as pessoas têm muito mais medo de falar em público do que de morrer. Eu comprovei isso. A minha experiência no TED foi muito além de uma apresentação. Eu não sabia o que isso poderia mexer comigo. Quando eu recebi o convite da Helena, eu saí da casa dela e falei, yes, muito bom, palestrar no TED, que honra. Fiquei toda emocionada, liguei para a minha família. Uma semana depois, eu recebi a lista das palestrantes. Eu entrei em pânico. Eram pessoas incríveis, com um currículo incrível, histórias lindas, e eu nunca havia falado em público. Tinha que ser logo no TED? E eu fiquei em pânico. Eu só tinha duas opções: fugir ou enfrentar. Eu confesso que várias vezes eu pensei em ligar para ela, Helena, não vai dar, estou mal. Eu enfrentei coisas na minha vida, eu tive uma infância difícil, uma adolescência difícil, trabalhei duro, enfrentei problemas sérios, mas eu não sabia que falar em público era uma coisa tão complicada. E declarei guerra a esse medo, e eu comecei a me perguntar por quê. Neste momento agora eu estou tremendo, só para vocês terem uma ideia. Por que o medo? Por que eu me assusto tanto? O pânico. Eu comecei a me observar e comecei a notar que, na realidade, nós temos medo de nós mesmos. Medo de fracassar, medo de falar besteira, de pagar mico, medo de não retribuir a responsabilidade que nos passaram. Mas esse medo, de uma certa forma, ele é bom. É incrível. Eu vi uma declaração da Fernanda Montenegro, que até hoje, antes de entrar no palco, ela sente esse medo. Então, não tem cura isso, porque se ela fala isso, né, e não acaba nunca, mas é uma coisa incrível. Eu declarei guerra a esse medo e comecei a me preparar. Fiz o meu roteiro, rabiscava, eu estava falando com a minha colega ali, ela disse que já escreveu várias vezes, rasgou, eu falei, está tudo certo, é isso mesmo. Comecei a ensaiar. Todo mundo que chegava na minha casa, eu falava, posso ensaiar com você? Um dia, ensaiando com meu sogro e minha sogra, eles me ouviram, no final estavam os dois chorando. Aí eu falei, mas não é isso que eu queria. Eu queria que fosse engraçado. Só que eu li o texto de uma maneira tão travada ali que ficou triste e eles choraram. Eu falei, tem que mudar tudo. Mudei tudo de novo, ensaiei com a minha empregada, com meus cachorros, com meus cavalos. E um dia, o meu marido estava dando um curso de doma para peões, e eu falei, posso ensaiar? Posso passar meu texto? Ele falou, pode. Eu cheguei lá, eu esqueci o texto, eu tremia. Foi uma tragédia, eu falei, se aqui, na minha casa, está sendo assim, lá no TED vai ser um desastre. Eu entrei em pânico. Muito bem. Preparei e cheguei um dia antes lá para ensaiar. Ensaiamos, estavam todas as palestrantes, aquela coisa incrível. No final, decidiram que a minha palestra seria a de encerramento. Vocês não têm noção. Naquela noite eu não dormi, eu fiquei muito mal. E, no dia seguinte, eu cheguei e assisti todas as palestras. Foram ensinamentos incríveis, pessoas incríveis. E, quando chegou a minha vez, colocaram o microfone em mim, eu segurei na mão do meu marido, eu falei assim, se eu infartar lá em cima, saiba que eu te amo. Eu subi de uma maneira, ele olhou para mim com um olhar de pena e falou para mim assim, eu nunca te vi assim, você já enfrentou leões e está com medo de uma formiga. Ele falou assim, você não tem noção. As pequenas coisas dentro de nós, quando expostas, viram gigantes. E ali eu vi. Eu subi até o momento de pegar o microfone. Quando eu comecei a conectar com o público, eu senti uma energia tão boa, tão gratificante. A minha alma aquietou, porque até então ela não me deixava raciocinar.
e fluir, e foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Não só pelo privilégio de estar num evento como o TED, mas também pelo aprendizado. Eu, que sou uma domadora de cavalos, e aprendi muita coisa, estou aprendendo muita coisa com os cavalos, eu não consegui ouvir o quanto é difícil domar a alma. É por isso é mais fácil para o homem conquistar uma cidade inteira do que domar o próprio espírito. É verdade. Ter autocontrole, domínio próprio, você se olhar para dentro e se acalmar é muito difícil. A hora que me chamaram ali, meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu falei, mas não dá para entender, é uma coisa impressionante. E dessa experiência toda, eu separei algumas dicas, que nada mais é do que o que eu vivi, a minha experiência, o que serviu para mim. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu pensei era um conteúdo que pudesse conectar com as pessoas, né? Uma história que pudesse ter alguma afinidade com as pessoas. Eu contei a minha história, como os cavalos me ajudaram a tomar as rédeas da minha vida, linkando sobre liderança corporativa e a liderança da égua alfa e do dominante. E é uma história onde eu era uma dominante no mundo corporativo, e até na minha vida pessoal, e com os cavalos eu aprendi a me comportar como a égua alfa. Acho que alguns aqui viram a minha palestra. Então, acho que um conteúdo é o primeiro ponto. Depois, eu sempre gosto de organizar. Eu acho que existem 3 tipos de pessoas, né? O capacitado, né? E o inteligente e o organizado. Eu me considero uma pessoa organizada, então acho que organizar as ideias, dar um sentido, colocar início, meio e fim, eu gosto de organizar tudo. Então, acho que a segunda dica é essa. Capricho no material. Isso, para mim, é muito importante, porque eu penso que, se eu falhar aqui, se eu não conseguir passar a mensagem, pelo menos eu tenho um recurso visual aqui para mostrar alguma coisa. Então, para mim, foi essa. Uma pitada de humor, eu acho fundamental também, porque quando nós emocionamos as pessoas, a gente sente, mas a gente não pode ver elas se emocionando. E os risos, eles nos encorajam. É verdade, João? Como eu esqueci, no dia que eu fui ensaiar, lá com a equipe do meu marido, eu fiz uma lista de palavras que começavam os parágrafos, para eu não esquecer novamente, e decorei essa lista de palavras, para eu saber a sequência do que eu ia falar. Ensaiar e gravar a minha voz foi uma das experiências mais engraçadas, porque eu odiei ouvir a minha voz, eu achei horrível, e gravei vídeos também, e eu me via, e foi muito interessante essa percepção, e para eu conhecer um pouco mais sobre mim. É muito engraçado a gente se ver e a gente se ouvir, né? Mas é interessante. Sobre postura, eu coloquei aqui, mas eu erro tudo, tá? Não faça pêndulo, eu estou percebendo que eu estou fazendo para caramba, mas o ideal seria não fazer. Não coloque as mãos na cabeça. Vocês viram que eu coloquei 2 itens aqui na mão, que é para não levar a mão aqui no nariz ou na cabeça, porque senão dizem que você está mentindo quando você faz isso. Então, eu segurei os 2 aqui, disse que não pode colocar a mão na cabeça. Essa terceira dica foi uma das mais incríveis que eu recebi. Eu sempre aprendi, quando você vai falar em público, você tem que olhar para uma pessoa lá e fixar nela e pronto. Não, me ensinaram que você tem que perceber o ambiente, olhar o que as pessoas estão fazendo, porque senão você entra em transe e você não vê o que você está fazendo. Mantenha as mãos acima da cintura, né? Então não deve ficar assim, né? Então tem que ficar mais ou menos aqui. É difícil, não é fácil não. Fale com intervalos, respire. Esse é o mais difícil, a gente quer que acabe logo e para sair daqui, né? Porque não é fácil, não.
Essa foi uma outra dica que me deram. Toma um relaxante muscular. É verdade, eu tomei hoje. Um Dorflex, para relaxar o músculo, porque você fica tensa, você entra dura. E eu não encontrei saída ainda para a saliva, porque eu subi aqui, ela some. A covarde desaparece. E a língua fica seca, é uma coisa impressionante. Esse eu não descobri. O que eu descobri, eu falo. Bom, é isso. E a última. Acredite que você sairá bem, pois ensaiou e se preparou. Se você está no TED, é porque você é bom.